Conta um Conto apresenta de H.P. Lovecraft, As Montanhas da Loucura. Capítulo 7. A história completa, até onde foi decifrada, aparecerá em breve em um boletim oficial da Universidade Miskatonic. Aqui, devo apenas delinear os aspectos mais importantes de maneira confusa e disforme. Mito ou seja lá o que fossem, as esculturas contavam a vinda do espaço cósmico, daquelas coisas de cabeça estrelada para a Terra, ainda nascente sem vida. Sua vinda e a chegada de muitas outras entidades alienígenas que eventualmente embarcaram no pioneirismo espacial. Eles pareciam capazes de atravessar o éter com suas vastas asas membranosas, o que confirmaria estranhamente algumas curiosas histórias folclóricas que um colega do antiquário me contou há muito tempo. Viveram durante um longo período sob o mar, construindo fantásticas cidades e travando terríveis batalhas com adversários inomináveis, por meio do uso de complexos dispositivos que empregavam princípios de energia desconhecidos. Evidentemente, seus conhecimentos científico e mecânico superaram em muito os atuais, ainda que fizessem uso de suas formas mais amplas e elaboradas apenas quando eram obrigados. Algumas das esculturas sugeriam que eles passaram por um estágio de vida mecanizada em outros planetas, mas retrocederam após concluir que seus efeitos eram emocionalmente insatisfatórios. O rigor sobrenatural de sua constituição e simplicidade de suas necessidades naturais os tornou peculiarmente aptos a viver em grandes altitudes sem os mais especializados frutos da manufatura artificial, até mesmo sem vestimentas, exceto para a proteção ocasional contra os elementos. Foi sob o mar, primeiro para a alimentação e depois para outros propósitos, que de início eles criaram a vida terrena, utilizando-se das substâncias disponíveis de acordo com os métodos conhecidos há muito tempo. Os experimentos mais elaborados vieram após a aniquilação de vários inimigos cósmicos. Eles haviam feito a mesma coisa em outros planetas. Manufaturaram não apenas o alimento necessário, mas também certas massas protoplasmáticas multicelulares capazes de moldar os seus tecidos em todo tipo de órgãos temporários sob a influência hipnótica, formando, então, escravos ideais para realizar o trabalho pesado da comunidade. Essas massas viscosas foram, sem dúvida, o que Abdul al-Zahed, entre sussurros, chamou de Shoggoths em seu horrendo Necronomicon, embora nem mesmo o árabe louco tenha insinuado a existência terrena de alguns deles, a não ser nos sonhos daqueles que haviam mascado uma determinada erva alcaloide, quando os antigos de cabeça estrelada já haviam sintetizado suas formas simples de alimentação nesse planeta, e após gerar um bom suprimento de Shoggoths, eles permitiram que mais grupos celulares se desenvolvessem em outras formas de vida animal e vegetal para propósitos variados, e extirparam qualquer dessas formas cuja presença se revelasse problemática. Com a ajuda dos Shoggoths, cujos membros eram capazes de levantar pesos prodigiosos, as pequenas e baixas cidades submarinas se desenvolveram em vastos e imponentes labirintos. Esses labirintos de pedra, não muito diferentes daqueles que posteriormente seriam erguidos na Terra. No entanto, de fato, os altamente adaptáveis antigos viveram bastante em solo em outras partes do universo e provavelmente mantiveram muitas tradições de construções terrestres. Enquanto estudávamos a arquitetura de todas essas paleógenas cidades esculpidas, inclusive aquela cujos corredores mortos atravessamos há éons, nos impressionamos com uma curiosa coincidência que há muito não tínhamos tentado explicar nem sequer para nós mesmos. Os topos das construções que na cidade ao nosso redor tinham, é claro, se transformado em ruínas em virtude das intempéries de eras atrás, foram claramente retratados nos baixo-relevos, revelando vastos conjuntos de dados pontiagudos, delicados remates em certos cones e apêndices piramidais, além das fileiras de finos discos
horizontais escalonados que encimavam formas cilíndricas. Isso foi exatamente o que vimos naquela monstruosa e portentosa miragem, lançada por uma cidade morta, cujas formas panorâmicas estiveram ausentes por milhares de dezenas e milhares de anos, que se erguera diante de nossos olhos ignorantes por entre as incompreensíveis montanhas da loucura, conforme nos aproximávamos pela primeira vez do malfadado acampamento do Pobre Lake. Sobre a vida dos antigos, tanto sobre o mar quanto depois que uma porção deles migrou para a terra, é possível escrever volumes inteiros. Aqueles que viveram em água rasa mantiveram o uso completo dos olhos nas extremidades de seus 5 tentáculos principais na cabeça e praticaram artes da escrita e da escultura de maneira bem usual. A escrita era realizada com uma espécie de estilete em superfície de cera à prova d'água. Aqueles que habitaram as profundezas do oceano, ainda que se utilizassem de um curioso organismo fosforescente para fornecer luz, suplementaram sua visão com obscuros sentidos especiais que operavam através dos cílios prismáticos em suas cabeças. Sentidos que renderam a todos os antigos uma independência parcial à luz em situações emergenciais. Suas formas de escultura e escrita sofreram alterações curiosas ao longo da descida, incorporando certos processos de revestimento, aparentemente de natureza química, provavelmente para garantir a fosforescência, os quais não foram revelados pelos baixos relevos. Os seres se moviam no mar parcialmente através do nado, usando os braços laterais crinoides, e também se contorcendo com as estruturas inferiores de tentáculos que continham pseudópodes. Ocasionalmente eles realizavam longos saltos com o uso do auxiliar de 2 ou mais conjuntos de suas asas, as asas retráteis em forma de leque. Em terra, eles se utilizavam de seus pseudópodes em jornadas curtas, mas eventualmente voavam em grandes alturas ou atravessavam distâncias maiores com suas asas. Seus vários tentáculos esguios, dentro dos quais os braços crinoides se ramificavam, eram infinitamente delicados, flexíveis e formes. Além de serem fortes, e possuía grande precisão na coordenação neuromuscular, garantindo o máximo de habilidade e destreza em todas as expressões artísticas e demais operações manuais. A rigidez destas coisas eram inacreditáveis. Mesmo as terríveis pressões das maiores profundezas do mar pareciam incapazes de feri-las. Pouquíssimas delas pareciam morrer, exceto por meios violentos, e seus cemitérios eram muito limitados. O fato de que cobriam seus mortos, enterrando-os verticalmente sobre montes nos quais eram entalhadas as 5 pontas, despertou pensamentos em Danforth e em mim, que nos obrigaram a fazer uma pausa para nos recuperarmos após as revelações das esculturas. Os seres se multiplicavam através dos esporos, como vegetais pterodófitos, e conforme Lake suspeitava. Mas, em virtude de sua prodigiosa rigidez e longevidade, além de uma consequente desnecessidade de reposição, eles não encorajavam o desenvolvimento em larga escala dos novos protalos, exceto quando desejavam ampliar a área colonizada. Os jovens amadureciam rapidamente e recebiam uma educação evidentemente superior a qualquer padrão imaginável. A vida intelectual artística prevalente era altamente desenvolvida e produzia um duradouro conjunto de costumes e instituições que descreverei melhor em minha futura monografia. Estes variavam um pouco de acordo com a resistência em mar ou em terra, mas possuíam as mesmas fundações e essências. Ainda que fossem capazes, como vegetais, de derivar sua nutrição e substâncias inorgânicas, eles tinham uma grande preferência por alimentos orgânicos, e especialmente de origem animal. Alimentavam-se de vida marinha crua nas profundezas marítimas, mas cozinhavam em seus viveres em terra. Caçavam e criavam animais, abatendo-os de forma afiada, cujas estranhas marcas em certos ossos fósseis haviam sido notadas por nossa expedição. Resistiam maravilhosamente a todas as temperaturas ordinárias
e em seu estado natural eram capazes de viver em água congelante. Quando veio a grande glaciação do Pleistoceno, contudo, cerca de 1 milhão de anos atrás, os habitantes terrenos precisaram recorrer às medidas especiais, incluindo aquecimento artificial e até que aparentemente o frio mortal terminou por conduzi-los de volta ao mar. De suas viagens pré-históricas pelo espaço cósmico, dizem as lendas, eles absorveram certos químicos que os tornaram praticamente independentes de alimento, respiração e aquecimento. Mas, na época da grande glaciação, eles perderam esses traços. Em todo caso, não eram capazes de prolongar o seu estado artificial indefinidamente sem sofrer danos. Sendo assexuados e de estrutura semi-vegetal, os antigos não possuíam uma base biológica para a fase familiar da vida mamífera, mas pareciam organizar grandes moradias de acordo com os princípios da utilização confortável do espaço e, como deduzíamos das ocupações retratadas e cômodos reservados aos coabitantes, conforme uma associação mental por afinidade, ao mobilizar suas casas, eles mantinham tudo no centro dos grandes recintos, deixando todo o espaço das paredes livre para o tratamento decorativo. A iluminação, no caso dos habitantes terrestres, era obtida por meio de um dispositivo de provável natureza eletroquímica. Tanto em terra quanto na água, eles usavam curiosas mesas, cadeiras e sofás em formatos cilíndricos, já que eles descansavam e dormiam eretos, como os tentáculos retraídos, além de prateleiras para os conjuntos articulados e superfícies pontilhadas que formavam seus livros. O governo era evidentemente complexo e provavelmente socialista, embora afirmações nesse sentido não pudessem ser deduzidas a partir das esculturas que vimos. Havia extenso comércio, tanto local quanto entre as cidades distintas. Certas contas pequenas, de 5 pontas e com inscrições, eram utilizadas como moedas. Provavelmente as menores entre as várias pedras-sabão esverdeadas encontravam por nossa expedição faziam parte de tal unidade monetária. Ainda que a cultura fosse essencialmente urbana, havia alguma agricultura e extensa pecuária. Mineração e uma quantidade limitada de manufatura também eram praticadas. Viagens eram muito frequentes, mas as migrações permanentes pareciam relativamente raras, exceto por vários movimentos colonizadores através dos quais a raça se expandia. Para a locomoção pessoal, não careciam de nenhum auxílio externo, já que, para os movimentos tanto em solo, ar ou água, os antigos pareciam ter a capacidade de desenvolver velocidades surpreendentes. Carregamentos, entretanto, eram transformados por animais de carga, chogotes sobre o mar e uma curiosa variedade de vertebrados nos últimos anos de sua existência terrestre. Esses vertebrados, assim como uma infinidade de outras formas de vida, animal e vegetal, marinha, terrestre, aérea, foram produto de uma evolução não guiada, agindo nas células vitais criadas pelos antigos. Embora tenham escapado de seu raio de atenção, sofreram por se desenvolver sem supervisão porque não entraram em conflito com os seres dominantes. Formas incômodas, é claro, eram exterminadas mecanicamente. Foi interessante notar em algumas das últimas e mais decadentes esculturas um mamífero primitivo cambaleante, eventualmente consumido como alimento e às vezes empregado como um divertido bufão pelos habitantes da terra firme, cujo semblante símil e vagamente humano era inconfundível. Nos prédios das cidades terrestres, os imensos blocos de madeira das altas torres geralmente eram erguidos por pterodátilos de amplas asas, pertencentes a uma espécie até agora desconhecida pela paleontologia. A persistência com a qual os antigos sobreviveram às diversas mudanças geológicas e às convulsões da crosta terrestre foi quase milagrosa. Ainda que poucas ou nenhuma de suas cidades pareçam ter figurado além do período arqueano, não houve interrupção em sua civilização ou transmissão de seus registros. O local original de seu advento no planeta foi o Oceano Antártico, e é provável que eles tenham vindo
não muito depois que a matéria constituinte da Lua fora separada de seus vizinhos do Pacífico Sul. De acordo com um dos mapas esculpidos, o antigo globo não estava então sob a água, com cidades de pedra sendo erguidas cada vez mais distantes da Antártida, conforme o passar dos éons. Outro mapa mostrava uma ampla protuberância de terra seca ao redor do Polo Sul, onde, evidentemente, alguns dos seres realizaram assentamentos experimentais, embora seus centros principais tenham sido transferidos para as áreas mais profundas e mais próximas do fundo do mar. Mapas posteriores que mostram essa massa de terra rachando e se movendo, lançando certas partes despegadas em direção ao norte, sustentam acentuadamente as teorias da deriva continental proposta recentemente por Taylor, Wegener e Joly. Com a erupção da nova terra do Pacífico Sul, tremendos eventos tiveram início. Algumas das cidades marinhas foram destroçadas para além de qualquer esperança, ainda que esse não tenha sido o pior dos infortúnios. Outra raça, uma raça terrestre de seres em forma de polvo e provavelmente correspondente à fabulosa cria pré-humana de Cthulhu, começou a descer da infinidade cósmica, precipitando uma monstruosa guerra, e por algum tempo os antigos foram forçados a voltar para o mar. Um golpe colossal, tendo em vista o aumento das colônias terrestres. Mais tarde a paz se estabeleceu, e novas terras foram cedidas às crias de Cthulhu, enquanto os antigos mantiveram o mar e outras terras. Novas cidades terrestres foram fundadas, a maior delas na Antártida, já que essa região da primeira chegada era sagrada. A partir daí, como antes, a Antártida figurou como o centro da civilização dos antigos, e todas as cidades construídas ali pela prole de Cthulhu foram demolidas. Então, de repente, as terras do Pacífico afundaram novamente, levando-o consigo a horrenda cidade de pedra de Hylia e todos os polvos cósmicos. Assim, os antigos se tornaram novamente supremos no planeta, exceto por um sombrio temor, sobre o qual não gostaram de falar. Em uma era mais tardia, as cidades ocuparam todas as terras e áreas aquáticas do globo. Daí a recomendação que será exposta em minha vindoura monografia, de que alguns arqueólogos realizarem escavações sistemáticas em algumas das regiões extremamente afastadas, usando o tipo de aparato desenvolvido por Peabody. Bom, por eras, a tendência dominante foi a transferência desses seres da água para a terra, um movimento encorajado pelo surgimento de novas massas de terra, embora nunca tenham abandonado completamente o oceano. Outra causa desse movimento em direção à terra firme foi uma nova dificuldade encontrada na reprodução e manejo dos Shoggoths, dos quais a bem-sucedida vida do mar dependia. Com o marchar do tempo, conforme confessaram tristemente as esculturas, a arte da criação de novas vidas a partir da matéria inorgânica se perdeu. Assim, os antigos se limitaram a moldar formas já existentes. Na Terra, os grandes répteis provaram altamente adaptáveis, mas os Shoggoths do mar, reproduzindo-se por fissão e adquirindo um perigoso grau de inteligência acidental, com o passar do tempo se tornaram um formidável problema. Os Shoggoths sempre foram controlados pela sugestão hipnótica dos antigos e modelavam sua rígida plasticidade em vários membros e órgãos úteis, mas agora seus poderes de automodelagem eram eventualmente exercidos de maneira independente, imitando várias formas implantadas pelas sugestões dos passados. Bom, ao que parece, eles desenvolveram um cérebro semi-estável, cuja volição independente ocasionalmente obstinada ecoava à vontade dos antigos, mas sem obedecê-la sempre. As imagens esculpidas desses Shoggoths nos encheram, a Danforth e a mim, de horror e nojo. Normalmente, eram entidades amorfas, compostas de uma geleia viscosa que parecia uma aglutinação de bolhas, e cada um possuía quase 5 metros de diâmetro, quando em formato de cera. No entanto, eles constantemente mudavam de tamanho e volume, desenvolviam ou formavam aparentes órgãos de visão, audição e fala, imitando seus mestres tanto
espontaneamente quanto de acordo com o que lhes fora sugerido, parece que eles se tornaram peculiarmente intratáveis por volta da metade do período Permiano. Talvez há 150 milhões de anos, quando uma verdadeira guerra para subjugá-los foi lançada sobre eles pelos antigos marinhos. Retratos dessa guerra e a maneira como os Shoggoths tipicamente cobriam de lodo suas vítimas decapitadas detinham uma qualidade maravilhosamente amedrontadora a respeito da intervenção abissal de eras incontáveis entre nós e eles. Os antigos se utilizavam de curiosas armas de perturbação molecular contra as entidades rebeldes e, por fim, alcançaram uma vitória completa. Após isso, as esculturas revelavam um período no qual os Shoggoths eram domados e submetidos por antigos armados, de modo semelhante ao que os cowboys do oeste norte-americano fizeram com os cavalos selvagens. Embora durante a rebelião, os Shoggoths tenham demonstrado a habilidade de viver fora d'água, essa transição não foi encorajada, já que sua utilidade em terra dificilmente compensaria a inconveniência de seu controle. Durante a Era Jurássica, os antigos encontraram uma nova diversidade na forma de outra invasão do espaço exterior. Dessa vez por criaturas meio fungos, meio crustáceos, de um planeta identificado como o remoto e recém-descoberto Plutão. Criaturas indubitavelmente iguais a essas figuravam em certas lendas folclóricas sussurradas na região norte e são conhecidas nos Himalaias como os Migo, ou Abomináveis Homens das Neves. Para combater esses seres, os antigos tentaram pela primeira vez desde o seu advento terreno se lançar novamente no éter planetário, mas, apesar de todos os tradicionais preparativos, descobriram que não era mais possível abandonar a atmosfera terrestre. Qualquer que tenha sido o antigo segredo da viagem interestelar, este estava agora definitivamente perdido para a raça. No fim, os Migo expulsaram os antigos das terras do norte, mas eles eram incapazes de perturbá-los no mar. Aos poucos, se iniciou o lento retorno da raça anciã ao seu original habitat antártico. Foi curioso notar, nos retratos das batalhas, que tanto as proles de Cthulhu quanto os Migo pareciam ser compostos de materiais extremamente distintos daquela substância que sabíamos constituir os antigos. Eles eram capazes de submeter a transformações e reintegrações impossíveis aos seus adversários e por isso pareciam advir originalmente de golfos do espaço cósmico ainda mais remotos. Os antigos, a não ser pela rigidez anormal e a propriedades vitais peculiares, eram estritamente materiais e devem ter tido sua origem absoluta no contínuo espaço-tempo conhecido. Por sua vez, as fontes primevas de outras criaturas só podem ser imaginadas com a respiração suspensa, tudo isso, é claro, assumindo que as ligações não terrestres e as anomalias atribuídas aos invasores hostis não eram pura mitologia. É concebível que os antigos possam ter inventado um cenário cósmico para justificar as suas derrotas ocasionais, já que interesse e orgulho históricos obviamente formavam seu principal elemento psicológico. É significativo que seus anais falem em mencionar diversas raças potentes e avançadas de seres cujas poderosas culturas e cidades sobranceiras figuram persistentemente em certas lendas obscuras. O estado mutável do mundo ao longo das eras geológicas aparece com vividez impactante em muitos dos mapas e cenas esculpidos pelos antigos. Certos casos demandariam uma revisão da ciência atual, enquanto em outros suas audaciosas deduções puderam ser magnificamente confirmadas. Como eu disse, a hipótese de Taylor, de Wegener e Joly de que todos os continentes são fragmento de uma massa de terra antártica original, que se partiu em virtude de uma força centrífuga e deslizou sobre a superfície tecnicamente viscosa, uma hipótese sugerida por coisas como os contornos complementares da África e da América do Sul,
e pela forma como as grandes cadeias de montanhas, se dobrando e se chocando, erguem-se na terra, percebe um proeminente apoio dessa fonte misteriosa. Os mapas, retratando de forma evidente o mundo carbonífero de 1 bilhão ou mais de anos atrás, exibiam falhas e fissuras destinadas a separar posteriormente a África dos reinos outrora contínuos da Europa, à época valúzia da infernal lenda primitiva, a Ásia, as Américas e o continente Antártico. Outros mapas, sendo o mais significativo relacionado com a fundação, há mais de 50 milhões de anos, da vasta cidade morta que nos cercava, revelavam todos os continentes atuais de uma maneira bem diferenciada. No mais recente espécime descoberto, datando talvez do período Plioceno, um mundo aproximado ao de hoje parecia bem claro, apesar da ligação do Alasca com a Sibéria, da América do Norte com a Europa, através da Groenlândia, e da América do Sul com o continente Antártico através da Terra de Graham. Bom, no mapa carbonífero, o globo inteiro, o fundo do oceano e também a massa rachada da Terra trazia símbolos de vastas cidades de pedra dos antigos. Mas, nos mapas mais tardios, o atual retrocesso em direção à Antártida se torna bem evidente. O último exemplo do Plioceno não mostrava cidades terrestres, exceto no continente Antártico e na ponta da América do Sul, nem cidades oceânicas ao norte do 50º paralelo da latitude sul. O conhecimento e o interesse em relação à porção norte do mundo, exceto para um estudo de linhas costeiras provavelmente realizado durante os longos voos exploratórios com aquelas asas membranosas em formato de leque, evidentemente resultaram nulos entre os antigos. A destruição de cidades em virtude do surgimento de montanhas, a separação centrífuga dos continentes, as convulsões sísmicas da terra ou do fundo do mar, entre outras causas naturais, eram matéria de registros comuns, e é curioso observar quão poucos substitutos surgiam à medida que as eras passavam. A vasta metrópole morta que se abria ao nosso redor parecia ser o último centro geral da raça. Fora erguida no início do período Cretáceo, depois que um titânico abalo terrestre obliterou uma predecessora ainda mais vasta, não muito distante dali. Aparentemente, essa região, em geral, representava o ponto mais sagrado de todos, onde supostamente os primeiros antigos se alojaram, no primitivo fundo do mar. A nova cidade, cujas características podemos reconhecer nas alturas, embora ela se estendesse por quase 2.000 quilômetros ao longo da cordilheira de montanhas, em ambas as direções, indo muito além dos limites do nosso sobrevoo, era supostamente o abrigo de certas pedras sagradas, fragmentos da primeira cidade submarina, que foram trazidos à luz após longas épocas, no curso do colapso geral dos estratos. Fim do capítulo 7.